Obrigada, senhor presidente. Bom, esta semana foram publicadas 2 matérias. Eu tenho quase certeza que foi na Folha de São Paulo, tá? Eu digo que foi na Folha, mas eventualmente posso estar equivocado. Uma dizendo que o crescimento do número de pessoas contaminadas pela sífilis está assustando os profissionais de saúde. E a outra, comparando o número de adolescentes grávidas nos bairros mais favorecidos com os bairros menos favorecidos da cidade de São Paulo. A diferença no número de adolescentes grávidas nesses bairros é algo gritante. Então, 2 matérias muito importantes publicadas pela Folha de São Paulo, que eu entendo que estão diretamente relacionadas, muito embora tenham sido publicadas em datas diversas, em contextos diversos. Desde o princípio que eu tomei posse aqui e venho falando sobre a questão do parto, eu tenho compartilhado com os senhores que, nas minhas visitas às maternidades, recebo a informação dos médicos das UTIs neonatais de que os bebês que estão lá, muitos dos bebês que nasceram prematuros, estão lá porque nasceram de mães contaminadas pela sífilis e, por isso, são bebês portadores de sífilis congênita. Já trouxe esse problema aqui para falar da falta do medicamento, que é um medicamento produzido, inclusive, pela FURP, mas também trouxe essa questão aqui para falar do problema da falta de prevenção. Tá? O raciocínio que eu estou trilhando é um pouco complexo, mas, no final, os senhores vão perceber que tem lógica. Há alguns anos, tanto o Ministério da Saúde como a Secretaria da Saúde, os órgãos de saúde, começaram a distribuir, e aqui não tem crítica, tá? É só uma constatação, a distribuir os retrovirais, que são aqueles medicamentos que tratam a pessoa contaminada pelo HIV. Que foi uma grande conquista. O Brasil se transformou até num exemplo para o mundo em termos de tratamento para o HIV. Na esteira desses medicamentos, criaram-se outros medicamentos que recebem o nome de PEP e de PrEP. Tá? Esses medicamentos servem para a pessoa tomar quando ela se submeteu ou praticou uma relação sexual insegura. Tá? O problema ou a questão é que os laboratórios desenvolveram esses tais medicamentos para uso contínuo. Então, primeiro nascem os retrovirais para tratar quem já está contaminado. Depois vem os PEPs para as pessoas tomarem quando praticam uma relação sexual desprotegida ou insegura ou acreditam que podem ter sido contaminados. Depois vem os PrEPs, que são medicamentos tomados com uso contínuo para aquelas pessoas que sempre se expõem a uma vida, vamos dizer assim, de risco de contaminação. O foco desses medicamentos é o HIV. Tá? Então, entendam, eu não estou criticando a distribuição desses medicamentos, eu não estou criticando que o sistema público de saúde adquira esses medicamentos e forneça esses medicamentos, mas eu tenho uma preocupação que não é de hoje, com o fato desses medicamentos, de alguma maneira, estimularem a não utilização dos preservativos. Vejam, se os laboratórios desenvolveram um medicamento, o tal do PrEP, para as pessoas que se expõem a risco, pessoas que se prostituem, pessoas que têm um relacionamento com muitos parceiros ou muitas parceiras, se os laboratórios desenvolverem esses medicamentos e os equipamentos públicos de saúde estão distribuindo esses medicamentos, fazendo campanhas, intui-se que essas pessoas estão fazendo sexo desprotegidas. Estão fazendo sexo desprotegidas, tomando essa medicação que as blinda, se é que as blinda completamente, porque também tem um crescimento aí,
tem jovens que estão se contagiando pela AIDS, mas esse medicamento, a princípio, tem o objetivo de blindar as pessoas do HIV. Mas ele não tem poder, pelo menos pelo que eu sei, de impedir a contaminação por outras doenças, inclusive pela sífilis. Então, olhem que interessante. Na medida em que os laboratórios desenvolvem esses medicamentos, que não deixam de ser uma evolução da medicina, mas que passa a ser política pública, a distribuição e até o incentivo à utilização desses medicamentos, diminui a utilização dos preservativos. Porque a pessoa pensa o seguinte: eu tomo PrEP, para que eu vou usar preservativo? Né? Se eu já estou protegido de maneira medicamentosa. E fica exposto a outras doenças, sobretudo a sífilis. Né? Pensem no homem casado que, eventualmente, tem um relacionamento extraconjugal com outro homem. Tomando esse medicamento, ele vai contaminar a sua esposa, que vai contaminar o bebê. Esse é um dado. O outro dado é o aumento da gravidez na adolescência. Existem laboratórios que têm trabalhado pesadamente no convencimento de agentes públicos para que os órgãos públicos adquiram e forneçam os anticoncepcionais subcutâneos. Até no meu gabinete veio gente aí falar com o assessor meu, que era importantíssimo fazer um projeto de lei para que o Estado de São Paulo fornecesse. Eu achei curioso, né? Porque só eles vendem. Mas existe um trabalho forte no desenvolvimento desses anticoncepcionais e no convencimento de autoridades para que esses anticoncepcionais sejam fornecidos para adolescentes vulneráveis, pessoas em situação de vulnerabilidade. Se a pessoa está utilizando um anticoncepcional subcutâneo e se sente protegida, né, de uma gravidez, ela não vai usar o preservativo. E o que vai acontecer? Vai se expor a todas essas doenças. Quem viveu, o senhor que gosta de rock, né, presidente? Quem viveu a época Cazuza, né, sabe, já foi educado ouvindo falar da importância do preservativo. Agora, com essas descobertas, né, dos laboratórios, no lugar da gente evoluir, nós estamos voltando para trás. Porque as pessoas se sentem seguras, existe um estímulo a uma hipersexualidade, uma hipersexualização, inclusive de adolescentes. Ninguém mais lembra, a não ser a gente que é mais maduro, né, do sofrimento do Cazuza, e a meninada se sente tranquila para uma vida sexual absolutamente desprotegida. Então, eu venho aqui dizer que nós temos que tomar cuidado, que os laboratórios farmacêuticos, né, têm mentes, são importantíssimos, até para a evolução, né, da humanidade. Hoje as pessoas vivem muito mais em decorrência das descobertas dos laboratórios farmacêuticos, mas até por serem empresas e dependerem de recursos para sobreviver, existe todo um investimento num marketing, né, e que muitas vezes leva a situações que são piores do que as que visam combater. Nós precisamos entender e voltar a falar, primeiro, no retardamento do início da vida sexual. Eu não tenho vergonha de dizer que sexo não é para criança, sexo não é para adolescente. Eu não tenho vergonha de dizer. E, ao lado disso, voltar a falar na importância do preservativo. Porque o preservativo previne a gravidez não planejada, previne a contaminação pelo HIV e, diferentemente desses remédios todos, previne, né, a contaminação por outras doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo a sífilis.
a sífilis está penalizando não só adultos, mas também crianças. Porque o impacto da sífilis na saúde dos bebês é devastador. Não quero ferir nenhuma suscetibilidade. Convivo muito com vários grupos que se sentem incomodados apenas com a palavra preservativo. Peço a esses grupos que me desculpem antecipadamente se, de alguma maneira, mesmo sem desejar, eu vier a ofendê-los, né? Mas entendo que é necessário resgatar as políticas, as campanhas, os discursos, a linguagem da época de Cazuza. Porque foi só aquela geração, né, que viu o sofrimento dele, que compreendeu a necessidade, né, de uma proteção maior. Então, eu não estou aqui falando que o Estado não tenha que comprar esses medicamentos, que não tenha que distribuir esses medicamentos. Eu até tenho minhas percepções a respeito disso, mas não é esse o local, nem o momento e nem esse o objetivo. O objetivo é dizer o seguinte: olha, esses medicamentos estão aí e a gravidez indesejada está crescendo, a sífilis está crescendo, a saúde das crianças está padecendo, então nós precisamos parar para refletir, porque tem muito interesse econômico por trás, né, dessas novidades que supostamente vêm em benefício da saúde. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora